Dia, gente boa. O que a Bíblia ensina sobre a fé em Deus? Eu sou Carlos Fernando, teu professor neste canal, e o meu objetivo é te ajudar a crescer espiritualmente na fé em Cristo, através do ensino da Palavra de Deus. E assim, certamente, você vai crescer em todas as áreas da sua vida. E o tema de hoje, ele é poderoso, como todos os temas que nós vimos anteriormente e nós veremos adiante. Por quê? Tem base na palavra de Deus, não é uma coisa da cabeça do Carlos, mas é da palavra de Deus. Fé em Deus, nosso texto central. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Eu vou ler somente o versículo 1, mas eu quero te deixar aqui o convite para você ler todo o capítulo 11, porque esse é o capítulo que fala sobre fé e mostra ali os heróis da fé. E eu creio que você será muito edificado com essa leitura. Vamos lá, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nosso objetivo, aprender o conceito de fé, os tipos de fé, alguns tipos de fé que a palavra nos mostra e a aplicação, relação deles com a nossa vida. E antes de entrarmos no estudo propriamente dito, eu quero te convidar sempre, primeiro, curte esse vídeo. Você pode fazer isso agora, dá uma paradinha, dá uma pausa e curte o vídeo. Depois, se inscreve no canal, a tua inscrição é muito importante. Vamos aumentar aqui essa comunidade. E também você compartilhar esse vídeo para a maior quantidade de pessoas, porque certamente muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem, aprender do que a Bíblia tem para suas vidas, certo? Bom, falamos já sobre novo nascimento, sobre salvação, sobre pecado e arrependimento, e agora sobre fé em Deus. E a gente aprendeu que o novo nascimento ele acontece no espírito do homem, e a transformação que Deus ele tem para fazer na vida do homem, do ser humano, ela pode, deve e é diária, e ela só pode se dar através da fé. Fé em Deus e naquilo que Ele nos deixou escrito em Sua Palavra. Então a verdadeira vida cristã, ou a vida em Cristo, ela só pode ser vivida pela fé no Filho de Deus e em Suas promessas. E é através das promessas da Palavra que nós conhecemos a Cristo, a Deus, ao Espírito Santo. Não existe outra forma de viver a não ser por fé. E olha, fé não é um pensamento positivo, né? Muita gente fala, hoje tem cursos sobre pensamento positivo. Eu já vi inclusive pregadores, pastores falando sobre pensamento positivo. E não é assim, refutando o conceito de pensamento positivo. Não, alinhando o pensamento positivo à palavra de Deus. Só que não. Porque pensamento positivo não tem nada a ver com fé, de maneira alguma. Fé é uma coisa, pensamento positivo é outra. Olha, a verdadeira fé vai além do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. E a verdadeira fé encontra lugar de descanso em Cristo. Não é no homem, não é em mim, não é em você, não é em A, B, não é em alguma coisa, mas é lugar de descanso em Cristo. Nosso texto para falar sobre isso, Evangelho de João, capítulo 14, do 1 ao 3. Olha o que Jesus fala para os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejai vós também.
Então Jesus é claro, olha, não fiquem perturbados, creiam em Deus, creiam em mim. Eu prometi, eu vou cumprir. Então a nossa fé encontra lugar de descanso em Deus através do seu Filho, em Cristo, né? Então aqui neste estudo hoje eu quero falar sobre alguns tipos de fé que a Bíblia nos mostra para desmistificar o ensino dos dias de hoje. Então a gente vai falar sobre fé natural, fé para a salvação e o dom da fé. Primeiro, fé natural. Bom, essa é a fé que todo ser humano tem. Não precisa crer em Deus, não precisa ter lido a Bíblia, não precisa ter recebido a Jesus na sua vida. Todo ser humano de toda e qualquer idade começou a ter consciência, a entender as coisas, tem a fé natural. E essa fé natural, ela é aquela manifestada e usada no cotidiano. Então a pessoa diz que vai fazer algo porque ela crê que aquilo vai acontecer. Por exemplo, ao acordar eu digo, hoje eu vou almoçar com o João. Então eu creio que eu vou almoçar com o João. E eu digo isso porque fé natural. Até o ateu tem essa fé, entendeu? Só que a palavra de Deus nos afirma que sempre a nossa atitude deve ser de dependência. Dependência do Senhor em todas as situações, em todas as coisas. Só que a fé natural, ela demonstra que o homem, ele é independente de Deus. Que ele não está nem aí para Deus. Eu vou e acabou, e ponto, e pronto, e ponto final. Vamos lá na carta de Tiago, no capítulo 4, versículos 13 a 17. Olha só o que Tiago fala nesses versículos aqui. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Olha só. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Dependência. Agora, entretanto, vos jactais, vou dar o significado, vos jactais nas vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. O que é jactância? Jactância é vanglória. É o ato de gloriar-se em si mesmo. Olha, toda jactância, toda vanglória semelhante a essa é maligna. Eu estou dizendo que eu vou fazer, vou acontecer, porque eu posso, porque eu tenho o poder de fazer isso. E ninguém pode me impedir. Eu vou e ponto final. Isso é arrogância, é jactância, vanglória. Eu sou o meu Deus. Não preciso de me submeter a ninguém. Entendeu? Então a fé natural está ligada a isso. E nós precisamos, devemos depender do Senhor. Se o Senhor quiser, a gente vai. Se o Senhor nos der a direção, vamos. Se o Senhor estiver nesse negócio, a gente vai concretizar e etc. Segundo tipo de fé, fé para a salvação. Então, esse tipo de fé é gerada em nosso espírito, quando nós ouvimos a pregação da palavra de Cristo. Pode ser ouvir de alguém pregando, pode ser numa igreja, numa rádio, pode ser no YouTube aqui, como eu estou fazendo contigo, pode ser no Reels, alguém pregando a palavra de Cristo. Essa fé é gerada no nosso espírito. Romanos capítulo 10.
do 9 ao 21. Eu quero ler alguns versículos. Romanos 10, do 9 ao 21. Eu vou ler os versículos 17 e o versículo 21. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E o 21. Quanto a Israel, porém, diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Olha só, Romanos 10, do 9 a 21. A palavra está sendo estendida. Isso é tremendo, porque Deus, ele estendeu as mãos dele a um povo rebelde e contradizente. Como Deus fez isso? Levantando profetas para o povo de Israel, para que os profetas falassem da palavra, falassem da vontade de Deus. E muitas vezes o povo de Israel virou as costas para o Senhor. Mas algo era gerado ali. Ok. Quando nós recebemos a palavra da salvação, e essa palavra da salvação revela o plano de Deus para nossas vidas, o Espírito Santo age no nosso interior, acordando o nosso espírito para Deus. Então ele acorda, ele desperta o nosso espírito que está como se estivesse morto, ele está separado, morte espiritual, ele é tocado, ele é mexido pelo Espírito de Deus. A palavra tem esse poder. E aí nosso espírito é mexido, é acordado, é despertado. A partir disso nós somos impelidos a tomar uma decisão. Não é Deus que toma a decisão por nós. Olha, eu vou te salvar. Não. A palavra vem, toca no nosso espírito, pelo poder do Espírito Santo. Ainda não fomos regenerados ou vivificados. Nosso espírito está morto, a condição de morte espiritual. Mas o nosso espírito acorda. E aí nós temos que tomar uma decisão. A decisão é nossa, somos impelidos para isso. E a decisão é o quê? Ou receber a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, ou o nosso espírito voltar para a condição que está. Dizer não para Jesus, dizer não para Deus. Não quero e vou viver do mesmo jeito que eu quero. Entendeu? É importante frisar aqui de que essa responsabilidade é minha e sua, não é de Deus. A responsabilidade de Deus é de nos apresentar a palavra. E isso ele faz através das pessoas. Como está fazendo através da minha vida aqui, nesse vídeo no YouTube, ou outras formas, como eu falei, pode ser através de uma canção que fale da palavra de Deus, que fale sobre a salvação, sobre o amor de Deus para o homem. Nosso espírito é despertado. Agora é a nossa parte. Eu vou decidir se eu quero ou não quero. No decorrer desses mais de 30 anos de fé, vi muitos dizerem sim para Jesus, mas eu vi outros a permanecerem da mesma forma que estavam. Endureceram seus corações e disseram não para Jesus. Terceiro tipo de fé, dom da fé. Bom, há um tipo de fé que é um dom espiritual. E o que é dom espiritual? É uma capacidade sobrenatural que o Espírito Santo distribui aos filhos de Deus para cumprirem o propósito de Deus na terra. Qual é o propósito de Deus para os seus filhos nesta terra? Glorificar a Deus e pregar o evangelho do reino de Deus. Se você for lá em 1 Coríntios, eu vou ler esse texto. 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios, capítulo 7, 2, melhor dizendo. Eu vou ler esse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, fala sobre os dons. Capítulo 12, do 7 ao 11, não vou ler todos. Paulo diz: a manifestação do Espírito é
concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito Santo, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé. E paro por aí. Então, o dom da fé é uma capacidade ou uma capacitação sobrenatural com um fim proveitoso, glorificar o nome de Deus e pregar o evangelho do reino de Deus. E esse dom da fé é a capacidade sobrenatural para o cristão agir em alinhamento com a vontade de Deus. A vontade de Deus está aqui, eu estou aqui. O dom da fé me capacita a agir aqui, nesse nível, fazendo o quê? Combatendo toda a incredulidade, combatendo a descrença e enfrentando circunstâncias adversas com confiança na palavra de Deus. É algo que no olhar do homem, a gente olha assim e fala, não dá, não tem como. Mas a pessoa com o dom da fé, ela é capacitada a olhar e vencer toda descrença e operar para que aquilo ali aconteça. Poxa, a travessia do povo de Israel pelo Mar Vermelho, né? Como é que se deu? Foi um agir sobrenatural de Deus. Deus tão somente falou para Moisés, olha, se vira para o mar, levanta o teu cajado, né? E ele levantou e abriu, não me lembro especificamente se o versículo diz isso, mas pelo que eu me lembro é isso. E as águas, elas se abriram. Parou de um lado, parou do outro. E abriram, eles passaram pelo meio a pé seco. Poxa, outra situação poderosa. Pedro e João estavam indo para a oração às 3 da tarde, isso está lá em Atos, no capítulo 3, e estava um mendigo pedindo esmola ali na porta do templo, e ele olhou para Pedro e João e pediram, e Pedro olhou para ele e falou, não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Naturalmente era impossível acontecer, mas o dom da fé entrou em ação através da vida de Pedro e de João. Ele estendeu a mão para aquele cara, aquele paralítico, puxou ele e ele foi curado de uma maneira sobrenatural. Ali foi um milagre poderoso. Vou falar um milagre sobrenatural, porque todo milagre é sobrenatural. Mas foi um milagre poderoso, que as pessoas passavam ali, davam uma esmola para ele. Mas Pedro agiu debaixo daquele dom. Então é realizar feitos que sem esse dom é impossível de realizar. Você entendeu os três? Concluindo, e esse aqui é uma aula rápida, um estudo rápido. Bom, Jesus quando estava no deserto, nos seus 40 dias de jejum, ele foi tentado sobre o diabo acerca da sua identidade. Depois você pode ler com calma os textos de Mateus, capítulo 4, versos 1 ao 11, e Lucas 4, do 1 ao 13. Jesus não ficou paralisado diante das palavras de Satanás, mas ele disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus, o Senhor Jesus, ele não estava preso nas circunstâncias, mas a sua fé estava nas palavras do Pai. E é assim que Deus deseja que eu e você vivamos, a nossa fé presa nas palavras do Pai, na Bíblia, na palavra de Deus. E como conclusão desse estudo, eu quero te fazer algumas perguntas. E são perguntas para você pensar um pouco, meditar, analisar, avaliar a tua vida, a tua fé, a tua vida em Cristo, o teu caminhar com Jesus, tá certo? Primeira pergunta, são 3. O que é que você está fazendo com a tua fé no Pai? E eu te aconselho a parar, pensar,
orar e escrever. O que você está fazendo com a tua fé no Pai? O que é que te impede de se aplicar no conhecimento da palavra de Deus, já que você crê em Cristo? Você não pode viver na ignorância espiritual, já que Jesus entrou na tua vida. Terceira e última pergunta. O que falta para você crescer na fé no Filho de Deus? Porque você precisa crescer na fé no Filho de Deus. Você não pode viver na estagnação espiritual. Meu conselho para você, saia da superficialidade, vá mais fundo na palavra de Deus e no conhecimento de Cristo, porque somente assim eu e você vamos poder vencer a ação do maligno e a ação do mundo, porque o maligno e o mundo estão contra nós, para nos levar de volta para eles. Mas o que Deus deseja é que nós andemos e vivemos com Cristo no poder do Espírito Santo. Amém? Novamente, eu te peço aqui, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, não deixa de colocar o seu comentário, vai me abençoar muito ouvir o que você pensa, o que você entendeu desse estudo, quais são as tuas respostas, tá? As tuas dúvidas eu vou ler cada comentário e vou responder cada um deles, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo, que é a próxima aula, querendo Deus.